A gente vai continuar repercutindo aqui essa novela do IOF, né? Porque agora a gente pode ter um novo capítulo, um novo confronto aí em relação a essa questão do IOF, só que agora no judiciário. E para a gente repercutir um pouco mais sobre isso agora, eu converso aqui com o Calil Gedeon, que é CFO e diretor jurídico da Monk, que já está aqui comigo. Calil, antes de mais nada, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado. Ali, eu quero aproveitar aqui a tua expertise no setor para poder trazer uma avaliação, né, geral, antes de mais nada, sobre essa decisão do governo de acionar o STF contra essa derrubada do decreto do IOF pelo Congresso. Há base constitucional, né, para essa judicialização nesse momento? Então, lembrando que esse tema ele já foi judicializado desde o princípio, né? Então, no intervalo de pouco mais aí de um mês, a gente já teve 3 alíquotas de IOF diferentes, a depender exatamente de que operação você vai fazer, né? Então, desde o dia 22 de maio, que se iniciou essa baita insegurança jurídica no país. Então, o controle de constitucionalidade brasileiro, né, tem duas formas: a forma difusa e a forma concentrada. Sem querer entrar aqui no techniquez, a difusa é quando basicamente, imagine que uma empresa pode ir no juiz lá e basicamente pedir a declaração da inconstitucionalidade daquele decreto. Então, isso foi feito por várias empresas. Eu contei mais de 4 mandados de segurança impetrados por empresas, tentando já derrubar aquele decreto original do dia 22 de maio, o decreto 12466. A outra via é o controle constitucional concentrado via o STF direto. Não é todo mundo que pode entrar, não é qualquer empresa que pode entrar. Então tem um rol específico ali de atores, por exemplo, um partido político, que foi o que aconteceu, né? O PL entrou ali com uma ação direta de inconstitucionalidade já depois do primeiro decreto, no início de junho, na verdade. Então o STF já havia sido acionado logo após a publicação do primeiro decreto do governo federal. O que aconteceu agora nesse novo capítulo, após a aprovação do PDL pelo Congresso, uma votação ampla, expressiva, demonstrando que o Congresso ali de fato criou um convencimento, talvez conversando com as suas bases, de que aquilo ali não era só não prejudicava só o morador da cobertura, mas a população em geral. Depois da aprovação desse PDL, que basicamente sustou os 3 decretos do governo federal, o PSOL, o Partido da Base Aliada, entrou ali também com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando se aquele PDL podia ter feito isso. Isso o quê? Sustar o decreto original do governo federal, que aumentava as alíquotas do IOF, e não só aumentava as alíquotas do IOF, como criava novos tributos, né? Ele, por exemplo, um capítulo que foi pouco falado aqui, talvez, foi sobre o risco sacado. O que aconteceu? O risco sacado, basicamente, é quando a empresa que vende a prazo quer receber à vista. Não havia nem o IOF sobre essa operação, nem sequer controvérsia jurídica sobre essa operação. Já há muito tempo, a própria Receita Federal havia interpretado que não se tratava de uma operação de crédito, logo não incidiria IOF sobre isso, porque é basicamente um lojista, um varejista tentando antecipar uma venda futura. Ele fez uma venda a prazo, ele quer receber isso à vista. Então, o que o decreto fez, na verdade, ele extrapolou o poder de legislar, e por isso a aprovação do PDL e agora esse novo capítulo aí na controvérsia jurídica, passou da política para a jurídica. Mas tem base constitucional, então, para poder o governo recorrer ao STF para isso nesse momento, então, Calil? Qual que é a tese aqui, né? A tese é de que o PDL, em tese, o PDL teria a função de sustar um ato do Poder Executivo, né, se ele tiver extrapolado a sua função de legislar. O Poder Executivo, obviamente, ele pode aumentar a alíquota do IOF, mas aí qual que é a tese aqui jurídica, né? A tese jurídica é de que o IOF, por ser um imposto extrafiscal, o que isso significa, né? Que ele é usado para fins regulatórios, não para fins de equalizar o orçamento ali, né? Cobrir o buraco do déficit. Ele não poderia ser aumentado do dia para a noite, porque de fato isso cria uma insegurança jurídica tremenda. Veja só, uma mesma empresa, nos últimos 30, 40 dias, ela pode ter 3 alíquotas de IOF diferentes. Então, via de regra, qualquer imposto ele é criado pelo Congresso Nacional, com uma antecedência aí, vai para o ano que vem, com no mínimo 90 dias. Então, tem uma série de regras. O IOF ele está sujeito a outra categoria de regras. E por isso ele pode ser alterado via decreto. Mas isso significa majorar ou reduzir as alíquotas, mas não com fim fiscal, né? Então, essa é a tese da ADI primeiro do PL, e a tese da ADI do PSOL, que é o contrário, é falando que não, quem extrapolou aqui o poder
foi, na verdade, o Congresso Nacional, porque sustou um ato legítimo do Poder Executivo. Só que o ato do Poder Executivo, que ele faz na prática, ele cria novos impostos, porque não havia, esse caso do IOF é muito evidente, dado que não existia antes o IOF sobre o risco sacado, né? É flagrante que houve a criação de uma nova base de cálculo, ainda que pela reinterpretação da lei. Então, o governo ele fala, olha, veja bem, o IOF para o risco sacado é crédito, logo incide IOF. Eu não estou criando um novo imposto, mas ele está reinterpretando de modo que cai ali dentro da base de incidência. Então, de fato, houve aí uma criação de novos impostos, o desvirtuamento do IOF para fins fiscais, para fins arrecadatórios. Isso foi expresso de maneira muito contundente pelo ministro da Fazenda. Então, a tese da ADI, que tentava assustar o decreto original do PL, é de que o governo extrapolou no seu poder de legislar. A tese do outro lado aqui do PSOL, que já protocolou uma ação, como vocês discutiram hoje mais cedo, e que caíram agora, provavelmente todas as duas vão cair com o ministro Alexandre de Moraes, é o contrário, de que quem extrapolou esse poder foi o próprio Congresso Nacional. Então, constitucionalmente falando, elas têm bases sólidas, né, para essa discussão, nessa judicialização. Mas, na tua leitura, houve realmente usurpação de competência, então, do Executivo e, do outro lado, houve uma prerrogativa constitucional do Congresso ao derrubar o decreto? Na minha leitura, primeiro, o decreto ele não é todo igual, né? Ele não é uma coisa só, única, tem bastante coisa distinta ali dentro. Então, como eu dei o exemplo do risco sacado, o risco sacado claramente se trata ali da criação de um novo imposto, ela não poderia ser feito por aquele meio, né? Até a Receita Federal, via um instrumento que chama solução de divergência, onde ela tenta solucionar uma divergência jurídica ali, ela já havia se manifestado dizendo que, olha, não há IOF sobre a operação de risco sacado, e isso era inclusive uma orientação vinculante da Receita Federal. Então, claramente, o decreto criou essa nova hipótese de incidência para o IOF. Em relação aos outros tributos, né? Aí a tese, de fato, dá para argumentar dos dois lados, né? Dá para argumentar que, de fato, o governo federal tinha poder para aumentar, por exemplo, o IOF sobre a compra de moeda estrangeira. É legítimo que o governo aumente de 0% para 3,5%. Agora, ele pode aumentar com fins arrecadatórios, com o objetivo explícito de fato, equilibrar as contas públicas. Esse é o cerne da controvérsia jurídica. Eu entendo que não, dado que o IOF é um imposto aí extrafiscal, né? Ele tem um fim regulatório, não um fim de arrecadação. Mas, obviamente, ali o diagnóstico do problema foi correto, a doença é o déficit fiscal, mas talvez o remédio tenha sido errado, Débora. Calil, então, que tipo de precedente, por exemplo, essa judicialização pode criar nessa relação, né, entre executivo e legislativo, sobretudo no campo tributário e regulatório? Veja bem, para o tema, por exemplo, eu fiquei nesse exemplo do risco sacado porque ele é, de fato, flagrantemente inconstitucional e diferente de todos os outros. Porque houve uma série de discussões no mercado porque não se sabia muito bem qual que era a base de cálculo, não se sabia muito bem qual que era o sujeito passivo do imposto, ou seja, quem que era o contribuinte. Então, ele vai criando uma série de controvérsias jurídicas e que, no fim, talvez atinja o objetivo contrário do governo, porque, ao invés de arrecadar, o que vai acontecer? Vai, basicamente, criar uma nova controvérsia jurídica, vai judicializar isso, vai lá para os tribunais superiores, vai demorar uma vida até ser resolvido, né? Então, talvez o problema inicial aí tenha sido que as receitas foram superestimadas lá no orçamento, incluindo um ponto interessante que foi justamente o voto de qualidade no CARF. O que é o voto de qualidade no CARF? É quando há empate e tem ali o voto de qualidade para decidir o desempate. O governo esperava arrecadar um pouco mais com isso e arrecadou menos. E o voto de qualidade no CARF significa que é justamente um monte de controvérsia tributária que não foi decidida, vai parar lá no CARF e aí tem que ser decidida. E a cada vez que não se decide que essa controvérsia jurídica, ela vai adiando a arrecadação. Então, o governo que objetivava arrecadar mais ainda esse ano para fechar as contas desse ano, não consegue. Então, agora, indo para o STF, fica de novo um impasse jurídico, as empresas não conseguem se planejar. Então, pense que não é só o morador da cobertura. A cada decreto que muda o IOF de um dia para o outro, quem sofre é o brasileiro comum, é quem está nos ouvindo aqui, é a companhia aérea que pode ter pago 3 valores diferentes de IOF no leasing ao longo desses
últimos 40 a 50 dias. É uma concessionária que ganhou uma grande concessão, tem que se financiar para isso, vai lá tomar recurso no exterior e paga um IOF maior. Eventualmente uma farmacêutica que precisa, seja importar equipamentos médicos, seja fazer exames que vão exigir aí insumos estrangeiros, então para isso ela vai pagar também um IOF. Então, tudo isso vai criando ali uma insegurança jurídica que vira um custo invisível no dia a dia de quem só quer trabalhar e eventualmente produzir e fazer, de fato, a economia girar, né? Então, a gente fica, do ponto de vista da segurança jurídica, bem desamparado. Maravilha, Calil, muito obrigada pelo papo aqui, pelo seu tempo. Conversamos com Calil Gedeon, CFO, diretor jurídico da Monkey, que já vinha batendo papo aqui conosco. Muito obrigada. Uma ótima segunda-feira para você também. Boa semana. Boa semana. Até mais.